Povo bonito e abençoado da Atos 29, na Ilha do Governador, eu estarei com vocês neste próximo final de semana, no dia 20, domingo, às 9 horas da manhã, para falar do Apocalipse de João. Este que é um dos livros mais interessantes, mas ao mesmo tempo mais difíceis da Bíblia inteira. Ele será o alvo de nosso estudo. Como aquecimento para o nosso encontro, eu gravei este vídeo com uma introdução ao tema. Então me acompanhe com atenção. O Apocalipse de João é o último livro da Bíblia. Ele possui 22 capítulos e pode ser dividido em 3 partes. De 1:4 até 3:20, em torno das 7 cartas para as 7 igrejas. De 4:1 até 11:20, em torno de um rolo selado com 7 selos. De 12:1 até 22:7, em torno do conflito entre os seguidores do Cordeiro e os seguidores do Dragão. Uma pequena introdução vem antes da primeira sessão para apresentar o livro, e uma conclusão um pouco mais desenvolvida fecha a obra, lá do versículo 8 até o 21. Eu quero ficar com você aqui neste vídeo apenas na introdução, nos 3 primeiros versículos, só nos 3 primeiros versículos, que dizem o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É importante que tenhamos uma ideia geral de quem escreveu uma obra, seu público imediato, seu propósito, para que uma interpretação tenha certa segurança. Ler um livro ignorando completamente estas questões pode ser o caminho mais rápido para a má compreensão ou a má interpretação. No caso do Apocalipse, o livro apresenta para nós estas questões logo no início. Ele faz questão de dizer que o propósito da obra é a revelação de Jesus Cristo. A expressão revelação de Jesus Cristo tem 3 sentidos que eu vou destacar para você aqui agora. Num primeiro momento, indica o conteúdo da revelação. Revelação de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, ele é, então, o conteúdo da obra. Como o leitor perceberá durante a leitura, o livro inteiro fala sobre como Jesus implementará o seu reino. Durante todo o Apocalipse, Jesus, então, é apresentado, sua missão é esclarecida, seu reino é descortinado. O termo aqui é apocalipsis, que significa descortinamento, mostrar aquilo que está oculto. E isto significa que a obra não quer esconder, mas antes descortinar, revelar a pessoa de Jesus. Quem lê o Apocalipse precisa ver Jesus, porque ele é o tema principal. 2. A expressão revelação de Jesus Cristo também mostra para nós, num segundo momento, quem é o proprietário da revelação. A revelação é de Jesus, dada por Deus. Ninguém poderia se dizer dono das informações e elementos entregues a João, porque João era apenas o porta-voz, mas o dono era Jesus. 3. Num terceiro momento, a mesma expressão aponta para a origem da revelação. Ela vem de Jesus Cristo. Ele é o ponto de partida, de onde vêm as mensagens que deveriam ser encaminhadas para os servos de Jesus, ou seja, os membros das igrejas que leriam o Apocalipse. Então, se Jesus é a origem, o proprietário e o conteúdo da revelação, qual é o papel de João nisso tudo? Ele é o profeta que servirá de canal para a revelação. Nós pressupomos aqui, então, que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada a pessoas escolhidas por ele e fixada de forma escrita pelo Espírito Santo ou por meio da inspiração do Espírito Santo. Este princípio se aplica a todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse de João, passando por crônicas, evangelhos, cartas paulinas e todos os outros. Então, uma compreensão equilibrada da revelação e da inspiração precisa levar em conta a pessoa do autor bíblico. Ele foi separado por Deus, capacitado por ele, e isto nos impele a perguntarmos por sua intenção ao escrever certa passagem bíblica. João não é uma mera máquina de escrever do Espírito Santo. Suas capacidades como palavras e perspectivas foram usadas por Deus no processo de gerar a Bíblia. É por isso que nos aproximamos das Escrituras como
uma obra de duas naturezas. Ela é simultaneamente palavra de Deus e palavra de homem. Ela é palavra de Deus por meio de palavras e pensamentos humanos. Esta é a base da hermenêutica bíblica e, por isso, nós podemos interpretá-la. É, na verdade, a base da possibilidade da interpretação bíblica. Isso tudo é para apontar o lugar de João no Apocalipse. Ele é aquele que recebeu de Jesus diversas revelações. No livro dele, ele narra em primeira pessoa o momento em que as recebeu. Enquanto narra, ele se insere na revelação e se torna inclusive parte dela em alguns momentos. É como um homem que conta uma história e se insere nela como personagem da história que está contando. Além de porta-voz das revelações de Jesus, João também é o autor do livro do Apocalipse, no qual ele apresenta as revelações recebidas. No papel de autor, ele não apenas transmite as revelações com suas palavras, mas as organiza e atualiza para que façam sentido para as igrejas que leriam o Apocalipse posteriormente. Isto significa que durante o nosso estudo do Apocalipse, faremos menção constantemente a João e aos primeiros leitores do Apocalipse, na tentativa de entender o livro como ele esperava que fosse compreendido. Assim, a interpretação do Apocalipse deve partir do significado que aqueles primeiros leitores encontraram nas mensagens que João lhes escreveu. E somente então aplicarmos estas mensagens a outras circunstâncias, a outros contextos, como por exemplo para as nossas comunidades, para as nossas próprias vidas, ou então olharmos para o futuro como uma revelação profética e escatológica. O versículo 3 do Apocalipse contém uma bênção. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esta passagem indica como o livro deveria ser recebido pelas igrejas. Uma pessoa o tomaria e leria para todos os outros membros da comunidade. Naquela época, a prática mais comum nas igrejas ou nas sinagogas judaicas era de leitura comunitária. Raramente eles liam individualmente um livro. As pessoas nem tinham livros em casa. Era em grupo, com a igreja reunida, que um manuscrito, que um rolo era separado e lido para todos os demais ouvirem. Isso indica que o Apocalipse esperava mais ser ouvido do que lido, o que faz uma bela diferença na hora de compreender a obra. É possível entender, então, que João tenha colocado no Apocalipse marcas de audição para favorecer o acompanhamento da leitura pública. As principais marcas aparecem na forma de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Mas muitas outras poderiam ser encontradas por meio de uma audição atenta. A minha sugestão neste caso é indicar que a audição do Apocalipse seja recuperada. Experimente ouvi-lo como os primeiros crentes o fizeram. Você pode fazer isso de 2 formas básicas. Primeiro, pode providenciar uma Bíblia em áudio. Existem várias disponíveis atualmente e podem ser facilmente encontradas na internet. Segundo, peça ajuda de um amigo, de uma pessoa próxima, do cônjuge, do filho, para que esta pessoa leia o livro para você enquanto você escuta. A minha sugestão para você é fazer isso em 3 partes. Uma primeira para os capítulos 1, 2 e 3, a seção das 7 cartas. Uma segunda para os capítulos 4 a 11, a seção do rolo selado. E a terceira para os capítulos 12 a 22, o conflito escatológico no final dos tempos. Para terminar, eu quero fazer aqui alusão a Lucas 24, que apresenta no caminho de Emaús 2 seguidores de Jesus andando um bom tempo do seu lado sem reconhecer Jesus. Olhavam para ele, mas não o viam ou percebiam. Pois então, tem gente que lê o Apocalipse e não percebe ou vê Jesus. Olha para ele, mas não o enxerga. Consegue ver muita coisa no Apocalipse. Vê besta, vê dragão, vê até Coreia do Norte e Rússia, vê a União Europeia, vê até Covid, mas não presta atenção em Jesus. Isso é uma pena, porque o Apocalipse é justamente revelação de Jesus Cristo. Eu tenho muito mais coisa para falar sobre o Apocalipse para você, mas eu quero continuar aí pessoalmente no domingo. Espero por vocês no Centro de Formação Atos 29. Até lá.